Efésios capítulo 3, versículo 14 até o versículo 21, diz assim: Por esse motivo, eu me ajoelho diante do Pai, de quem todas as famílias do céu e na terra recebem o seu verdadeiro nome. Peço a Deus que, da riqueza da sua glória, Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para que sejam espiritualmente fortes. Peço também que, por meio da fé, Cristo viva no coração de vocês. Oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor, para que assim juntos, ou melhor, junto com todo o povo de Deus, vocês possam compreender o amor de Cristo em toda a sua largura, comprimento, altura e profundidade. Sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente, peço que vocês venham a conhecê-lo, para que assim Deus encha completamente o ser de vocês com a sua natureza. E agora que a glória seja dada a Deus, o qual por meio do seu poder que age em nós, pode fazer muito mais do que pedimos ou até pensamos. Glória a Deus por meio da igreja e por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todos sempre. Amém. Em teu nome, Senhor Deus, eu dou graças a ti, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado nesta reunião. Ó Deus, e eu creio que não somente eu, mas muitos dos que estão aqui nesta noite já podem sentir, meu Deus, e ver um mover do teu Espírito Santo no coração, na mente do teu povo. A tua presença, ela é nítida, Deus, em nosso meio. E nós te louvamos por cada canção que oferecemos ao Senhor, por cada adoração, por cada louvor que nós oferecemos ao Senhor. E neste momento, Deus, permita-me ser usado pelo teu Espírito Santo. Permita-me, ó Deus, transmitir ao coração do teu povo a tua palavra. Deus, envia os teus anjos sobre esta casa para impedir, meu Deus, qualquer ação de desatenção, qualquer ação, qualquer ruído que venha tirar a nossa atenção e o nosso foco do que o Senhor ainda há de nos dizer nesta noite. E toma, Deus, a vida de cada um em nossas mãos, em tuas mãos. Os nossos ouvidos, os nossos lábios, o nosso coração são teus, ó Deus, para a glória de Jesus. Amém. Tomem assento, queridos irmãos. Meus irmãos, a carta que Paulo escreve aos Efésios faz parte de um conjunto de cartas escritas por Paulo durante o período em que ele estava na prisão. Enquanto Paulo estava aguardando ser sentenciado à morte, e para quem não sabe, segundo historiadores, Paulo ele foi sentenciado à morte por decapitação, ou seja, cortaram a cabeça de Paulo fora, mais ou menos ali por volta dos anos 60 depois de Cristo. Enquanto Paulo está no corredor da morte, aguardando a sentença, em nenhum momento nós vimos Paulo desesperado, angustiado, preocupado se iria ou não morrer. Nós vemos Paulo ocupando o seu tempo para escrever aos irmãos em Cristo, aqueles a quem ele evangelizou, a quem ele discipulou, a fim de fortalecê-los na fé em Cristo Jesus. E é dentro desse contexto que Paulo está escrevendo a carta que será encaminhada por Tíquico à igreja de Éfeso. E Paulo, no meio da sua carta, uma vez que ele estava preso, que ele estava impedido de poder andar nas ruas de Roma, Paulo estava impedido de poder
realizar conferências, de poder visitar as igrejas, as casas dos irmãos e animá-los. Ainda que os inimigos, os algozes de Paulo tenham conseguido trancafiá-lo dentro de uma prisão, eles não conseguiram inativar Paulo acerca do ministério da oração. Então, mesmo dentro da prisão, Paulo exerce o seu apostolado, escrevendo cartas, animando e fortalecendo os irmãos, e ele ocupa parte do seu tempo para orar ao Senhor, dirigir a Deus orações em favor do seu povo. Entre todas as orações que Paulo fez, Paulo escreve as cartas aos Filipenses, se eu não me falho a memória, também aos Colossenses, dentro da prisão. E nessas cartas que ele escreve, ele também redige a sua oração. Mas eu penso que nenhuma oração das que Paulo fez foi mais poderosa do que esta oração pela igreja de Éfeso. Aliás, não só pela igreja de Éfeso. A carta, ela seria lida pela igreja de Éfeso, mas ela também deveria ser lida em outras igrejas que estavam ali naquela adjacência. E logo no início da sua oração, 3 coisas que vão chamar atenção para a oração de Paulo. A forma como ele começa a oração, a forma como ele inicia a sua oração ao Senhor. A primeira coisa é a reverência que Paulo tem durante a oração. Pensem os irmãos, Paulo está escrevendo a carta, e aí de repente ele para um pouco a sua escrita. Paulo se levanta da cadeira onde ele está sentado, e ele se ajoelha, e ele diz assim: eu me coloco, ou eu me ajoelho diante de Deus o Pai. Então a primeira coisa que nós vimos desta oração de Paulo é que ele tem uma reverência muito acima daquilo que era costume e tradição daquela época. Só para os irmãos terem uma ideia, os judeus, até hoje eles oram em pé. E aqui nós não estamos aqui dizendo para os irmãos que a única forma de orar seja de joelho. Tem irmãos que oram andando pelos corredores da igreja em pé. Tem irmão que deita no chão, coloca a boca no pó e começa, e quando eu falo de pó é literalmente pó, porque às vezes até dentro da igreja tem pó também. E o irmão coloca a boca no pó e começa a orar. Mas não é isso. O que Paulo queria demonstrar na sua oração, ao se prostrar diante do Senhor, é o reconhecimento e a submissão total a Deus. Então ele se ajoelha diante do Senhor. A segunda coisa que Paulo mostra e nos ensina é a motivação da sua oração. Paulo tem motivo para orar, Paulo tem razão para orar. Paulo, ele precisa orar. Ele não pode continuar escrevendo a sua carta sem primeiro parar por um instante para orar. Eu não sei se isso acontece com todos vocês aqui, mas certamente com alguns. Quando você está lendo a Bíblia, a Palavra de Deus, ou quando você está cantando uma canção ao Senhor, já aconteceu com você que às vezes no meio do estudo, no meio da leitura, no meio da canção, você dá uma pausa, você parar ali, você querer orar ao Senhor? Já aconteceu isso com alguém aqui? Aí você para assim, para tudo, né? Para o mundo, porque eu não posso continuar, eu tenho que orar ao Senhor. Então Paulo tem uma motivação para orar. E qual é a motivação de Paulo? Ele diz: todas as famílias que estão no céu e que também estão na terra. Alguém diz que Paulo está se referindo aqui às cortes celestiais, angelicais. Mas há outros escritores que dizem que, na verdade, o que Paulo está querendo deixar bem claro aqui é que o domínio do Deus a quem ele se sujeita, se submete e se prostra,
é um domínio total, não somente sobre os seres vivos que estão na terra, mas também sobre os seres que estão nas regiões celestiais. Então Paulo, ele na sua oração, ele tem uma compreensão do significado, cósmico do reino de Deus. Paulo consegue enxergar que o reino de Deus não é um reino constituído só por homens que estão nesta vida, nesta terra, mas o reino de Deus também é constituído por hostes celestiais e angelicais. E Paulo, ele deixa bem claro aqui, que tanto aqueles que estão na terra, quanto aqueles que estão no céu, eles levam o nome de Deus, o seu verdadeiro nome. E a terceira coisa que Paulo vai deixar claro nesta oração, que ele inicia, é a audácia que Paulo tem para orar. Audácia e convicção. Paulo não tem receio de falar com o Senhor. Paulo não vê um Deus distante. Paulo não vê um Deus impossível de ouvi-lo. Então Paulo, ele é audacioso. E com isso eu quero também dizer para você, meu irmão e minha irmã que está aqui nesta noite, que às vezes você precisa ser audacioso nas orações. E precisa se encher também de convicção. Porque você não está orando para um Deus qualquer. Você não está falando de um Deus qualquer. Você está se prostrando diante de um Deus que o mundo celestial, espiritual e o mundo físico se prostram e reconhecem Ele como autoridade suprema. Então Paulo, ele é audacioso quando ele fala assim, que segundo a riqueza da sua glória. Ou seja, o que Paulo está querendo dizer aqui? A glória de Deus que Paulo se refere aqui, não é um atributo de Deus, não é um pedacinho de Deus, não é uma parte de Deus, mas Paulo está dizendo segundo a riqueza da sua glória, ou seja, ele está falando da plenitude de Deus. Então é como se Paulo estivesse prostrado diante do Senhor, olhando para Deus e dizendo assim, Deus, eu sei que o Senhor reina nos céus e que o Senhor também reina na terra. E eu sei que o Senhor tem aí uma glória que é muito grande, que é majestosa, que é incomparável, que é incompreensível do ponto de vista humano. E é esta glória que eu invoco sobre a minha vida e sobre a sua igreja. Então Paulo, ele está querendo deixar bem claro aqui que o Deus a quem ele dirige a sua oração, ele é um Deus ilimitado. É um Deus que não pode ser compreendido por nós, porque ele vai muito além. E Paulo diz, eu quero um pouco desse Deus, eu quero um pouco dessa incompreensão, eu quero um pouco dessa grandeza, eu quero receber esta mesma glória que o Senhor tem aí em cima, aqui na minha vida na terra. Então Paulo, ele é audacioso, porque ele não quer receber uma plenitude pela metade. Ele não quer ser como nós estamos estudando aqui na escola bíblica dominical. Ele não quer ser, para mim não dizer vaso, eu vou dizer jarro. Ele não quer ser um jarro pela metade, uma vasilha pela metade. Ele quer ser total, ele quer ser preenchido 100%, ele não quer deixar nenhuma sobra, nenhum espacinho da sua vida sem a presença de Deus. Então é assim que Paulo começa a sua oração. E eu quero perguntar aqui nessa noite, quantos de vocês que estão aqui que também têm esse desejo de receber essa plenitude de Deus na sua vida? Se você tem, dá uma glória a Deus aí bem alto, porque a glória do Senhor está disponível, a riqueza dessa glória está disponível para todos que querem. Aí Paulo começa de fato a sua oração. Ele começa agora a pedir ao Senhor. E essa oração de Paulo, ela é como se fosse uma escada. Paulo começa a sua oração do primeiro para o último degrau. Paulo tem um objetivo, um ápice, aonde ele quer chegar. E lá no versículo 19, nós vamos chegar lá também, aonde Paulo ele quer chegar no topo. Então ele começa a sua oração logo no versículo 16, no final do versículo 16 e no início do 17. O primeiro pedido que Paulo vai fazer a Deus é que Deus possa encher o seu interior de poder.
E aí Paulo começa assim: eu peço a Deus que da riqueza da sua glória, ou seja, daquilo que Deus tem lá em cima, que é completo, que é tremendo, que Ele, por meio do seu Espírito, dê a vocês poder para serem espiritualmente fortes. E ele diz: e peço também que por meio da fé Cristo viva no coração de vocês. Então Paulo está dizendo assim: Deus, eu quero que essa riqueza do Senhor, ela venha através do teu Espírito sobre a igreja do Senhor. Então vejam que Paulo estava onde mesmo, irmãos? Paulo estava numa mansão em Roma, é isso? À beira de uma piscina, molhando seus pés, enquanto aguarda a sentença. Paulo estava numa praça pública, cercado por multidões que estavam aplaudindo Paulo enquanto ele pregava? Não. Onde Paulo estava? Paulo estava na prisão. Mas Paulo começa a sua oração e ele não pede a Deus para mudar as circunstâncias da sua vida. Paulo não pede para Deus assim: Deus, tira-me desta prisão. Deus, me arranca desta prisão. Eu quero sair de Roma. Eu quero voltar para Jerusalém. Eu quero ir para qualquer lugar, mas eu não quero ficar aqui dentro de Roma. Não, Paulo não começa a oração assim. Paulo também, ele não começa a oração pedindo para Deus mudar as pessoas. Aliás, meus queridos irmãos, a gente precisa tomar muito cuidado com essas orações de macumbeiro para Deus mudar a vida das pessoas. Comece a orar para Deus mudar a sua vida, porque tem muita gente que passa muito tempo pedindo para Deus mudar os outros e não muda a si mesmo. E a gente precisa pedir para Deus mudar a nossa vida, a nossa compreensão, a nossa maneira de enxergar, de entender as coisas, porque às vezes o problema não está no outro, está em nós, e a gente precisa ter humildade para entender isso diante de Deus. Tem muito crente, né? Ainda bem que Deus é soberano sobre todas as coisas, mas tem muito crente querendo que Deus mude as coisas, que Deus não vai mudar, porque o propósito de Deus é mudar você e não mudar o outro deixa que Deus trata com ele, diretamente com ele. Então Paulo, ele não está pedindo para Deus mudar o outro, Paulo não está pedindo para Deus mudar a sua circunstância, ele está pedindo para Deus poder. E para que Paulo quer poder? Às vezes, eu estava outro dia conversando com um irmão, e o irmão falou assim para mim: pastor, tem um irmão que disse que não vai mais congregar com a gente. Eu falei: por que o irmão não vai congregar conosco? Porque ele disse que fez uma campanha de oração para Deus mudar o pensamento de alguns irmãos, e Deus não mudou o pensamento dos irmãos. Aí esse irmão falou assim, eu falei para ele: o que você disse para ele? Ele falou: varão, seria melhor você mudar essa oração aí. Comece a orar para Deus mudar a tua vida, porque Deus não vai mudar os outros só porque você quer, não. Paulo não está preocupado com os outros, Paulo está preocupado com o poder, porque quando o poder de Deus vem sobre a vida da igreja, sobre a tua vida e sobre a vida do outro, Deus faz a transformação segundo a vontade dele e não segundo a sua vontade. Então Paulo, ele também não demonstra desejo por coisas materiais. Paulo não está preocupado de sair de Roma sem algemas e ser levado à corte para ser aplaudido pelas pessoas. É claro que Paulo tem algumas necessidades. Paulo está na prisão, irmão. Se você tem necessidade, Deus sabe quais são as suas necessidades. Você tem desejos, Deus sabe quais são os teus desejos. Você precisa de alguma coisa, você sonha com algumas coisas, Deus sabe que você sonha com algumas coisas. Mas Paulo não está preocupado com essas coisas. Ele precisa de algo que é muito maior do que tudo isso. Ele precisa de poder. Então ele ora ao Senhor para que Deus lhe dê poder. Ele também não vai pedir para que Deus traga soluções fáceis para os seus problemas. Ah, Deus, olha, está aqui o meu problema, o Senhor resolve e está tudo bem. Não. Paulo, ele deseja poder para enfrentar os problemas e vencer o problema. Infelizmente a gente vê em nossos dias, irmãos, muitas pessoas que estão focadas, ou melhor, focando as suas orações apenas nos seus desejos materiais. A gente vê muita gente, graças a Deus que não tem isso aqui nessa igreja. Aliás, eu queria que você, se você puder, aplaude o Senhor pela tua vida, irmão, porque essa aqui é uma igreja que, pela misericórdia de Deus, vocês conhecem a palavra do Senhor. Mas às vezes a gente anda por aí e vê aquele monte de bilhetinho chegando para o pastor orar, e é só assim, pedindo coisas materiais. Pastor, eu preciso disso, eu preciso daquilo.
E o pastor, na verdade, ele acaba virando um intermediário, porque ele gasta o tempo todo dele orando assim: Senhor, dá dinheiro para um, dá casa para outro, dá carro para outro, dá namorado para o outro, dá casamento para o outro, dá isso, dá aquilo. Mas vejam bem, Paulo, ele não está procurando essas coisas. Ele não está preocupado em conquistar as coisas materiais. Paulo quer algo muito maior, ele quer algo que seja espiritual, algo que seja eterno, algo que seja intangível, algo que possa se perpetuar na sua vida depois dessa vida. Então o poder que Paulo está pedindo é o poder que vem pelo Espírito Santo, não é o poder humano, não é o poder natural, mas é o poder do Espírito Santo. E aí Paulo diz assim que este poder, ele representa a presença de Cristo na vida do cristão. É isso que nós devemos pedir ao Senhor, irmãos. Porque se Cristo estiver na tua vida, qualquer dificuldade, por maior que seja, tornar-se-á pequena. Se Cristo estiver na tua vida, qualquer desejo que você tenha vai se tornar possível. Se Cristo estiver na tua vida, qualquer coisa que você almejar segundo a vontade dele, poderá se realizar. Mas Cristo precisa primeiro estar na tua vida. E Paulo diz assim: então eu quero esse poder. O poder que vem pelo Espírito Santo para que Cristo habite dentro de vocês. Aí Paulo continua a sua oração. E ele vai pedir uma segunda coisa ao Senhor. E nesses últimos dias eu tenho orado muito ao Senhor. E eu tenho pedido a Deus. Eu peço sempre para mim e peço para os outros também. Eu tenho pedido para Deus me dar aquilo que Paulo está pedindo aqui à igreja, ao Senhor pela igreja de Efésios. Versículo 17, a segunda parte, ele diz assim: eu oro para que vocês tenham raízes e alicerces no amor. Paulo está enxergando aqui uma igreja que deseja poder, mas uma igreja que também deseja amar. E Paulo deixa bem claro que o que ele está esperando aqui, embora Paulo já amasse a igreja, mas ele queria amar mais a igreja. Paulo amava aqueles irmãos, e ele estava na prisão por causa daqueles irmãos, ele estava prisioneiro por causa daqueles irmãos, mas Paulo queria amá-los mais ainda. O que Paulo está querendo deixar bem claro aqui, irmãos, é que a única maneira de nós evitarmos qualquer ruptura na igreja, na comunhão cristã, a única maneira de nós evitarmos que haja desagregação na comunhão é a plenitude do amor. Se não tiver amor, não tem comunhão. Se não tiver amor, não tem unidade. Se não tiver amor, não tem igreja. Então Paulo está dizendo aqui, ele deseja e ele ora para que a igreja do Senhor tenha raízes e alicerces no amor. Ele compara a igreja como se fosse uma árvore que cresce, mas que tem raízes, uma árvore que produz frutos, mas que tem raízes. Ele compara a igreja aqui a um edifício, a uma construção que está bem edificada, que o seu fundamento é o amor. E Paulo deixa muito claro que esse amor é uma virtude indispensável na igreja do Senhor Jesus. Pode faltar qualquer coisa, irmãos, pode faltar dinheiro para pagar a sede social, pode faltar dinheiro para comprar caixa de som nova, mas não pode faltar amor. Porque se tiver amor, essas coisas serão secundárias e elas naturalmente serão supridas através do amor. Então o que nós precisamos pedir ao Senhor, igreja de Deus, é amor. Porque quando tem amor, tem tudo. Quando tem amor, tem bondade. Quando tem amor, tem trabalho. Quando tem amor, tem voluntariedade. Quando tem amor, nós evangelizamos sem que o pastor precise ficar marcando na agenda da igreja dia tal, hora tal, todo mundo reunido para evangelizar. A gente simplesmente evangeliza porque nós temos amor pelas pessoas.
E é isso que Paulo está dizendo aqui. A gente precisa ter esse amor. O amor que nos leva a se preocupar com os nossos irmãos, com as nossas irmãs, olhar para as pessoas que estão perecendo sem ser alcançadas por Cristo e ter misericórdia dessas pessoas. Eu às vezes fico preocupado quando eu vejo alguns cristãos olhando para outras pessoas e dizendo assim: bem feito. Não é bem feito, irmão, de maneira alguma. Porque se você tem amor, o amor que está lá em 1 Coríntios capítulo 13, Paulo disse: se você tiver esse amor é mais importante do que as línguas estranhas que você fala. Esse amor é mais importante do que os dons espirituais que você tem. Esse amor é mais importante do que o ministério que você exerce. Esse amor é mais importante do que o seu carro. Esse amor é mais importante do que a sua casa. Esse amor é mais importante do que a sua própria vida. Se não tiver o amor de Deus no coração, não existe razão para nós existirmos como igreja, porque a igreja de Cristo é a representação da ação das pessoas. Então, se a igreja não tiver amor, ela não tem Deus, e se ela não tem Deus, ela não é de Deus. Então Paulo está dizendo aqui: vocês precisam ter raízes e alicerces no amor. Paulo vai deixar o amor que a igreja tenha, diz assim no versículo, que vocês possam compreender. Aí eu quero te fazer uma pergunta nesta noite: será que você compreende o amor de Deus? Será que nós compreendemos? A gente é tão cheio de... A gente gasta mais tempo acusando os outros do que amando, e a gente fala que tem amor. Paulo está dizendo aqui: vocês precisam ter alicerce no amor, e vocês precisam compreender o que é o amor de Deus. Um amor que não levou em conta a tua condição, que não levou em conta a minha condição. Eu não sei aqui, minha gente, entre vocês, quem é o principal pecador aqui no meio, mas de uma coisa eu sei: eu sou pecador tanto quanto vocês, e Deus mesmo assim me amou, e Deus amou você mesmo assim. Mas às vezes o amor de Cristo na sua largura, comprimento, altura e profundidade, quando ele fala de largura do amor de Cristo, ele estava falando de um amor que abrange horizontalmente todas as tribos, todas as nações e todos os povos. Que Deus ama muçulmano, Ele ama, irmão. Você sabia que Deus ama hindus? Ele ama. Você sabia que Deus ama os africanos? Compreende todo o horizonte, tudo. Deus ama todos os povos de igual. Então, meu irmão, pelo amor de Deus, para com essa onda de ficar criticando os outros povos e desejando ódio para os outros povos. Nós temos que pregar o amor, porque nós somos a representação do amor de Deus aqui na terra, aqui nessa vida. Então, se nós somos o amor de Deus na sua exata compreensão daquilo que Ele representa, então nós precisamos demonstrar o amor e mudar um pouco o nosso discurso inflamado de ódio aos povos, às raças, à tribo, às etnias, porque Deus é amor. E Paulo está dizendo: eu desejo que vocês compreendam que o amor de Deus alcança todos os povos, mesmo os piores, os mais cruéis, os mais terríveis e destemidos entre os pecadores. Deus ama eles tanto quanto ama você. E aí o Dr. Russell Shedd, ele diz assim, que quando fala da altura, ou melhor, do comprimento, aponta para o tempo, do Éden até a eternidade. Desde o primeiro homem, quando Adão pecou lá no Éden, e Deus exerceu a sua justiça, tirando o homem do jardim do Éden, e lançando para fora, e penalizando o homem por causa do seu erro. A palavra do Senhor diz que ali naquele momento, Gênesis capítulo 3, versículo 1, porque da mente da sua mulher, eu vou levantar um que vai pisar na cabeça da serpente, vai
história. Eu desde naturalmente no coração das pessoas com o amor de alguém que se apaixona por outrem. Não, esse amor ele vem de cima, ele vem de Deus, então ele não pode ser compreendido de modo natural. Por isso que a oração de Paulo é assim: eu oro para que vocês compreendam que esse amor que eu estou me referindo não é aquele amor transitório, passageiro, não é aquele amor de um apaixonado. Esse amor é o amor que vem do trono de Deus, que vem lá de cima, que vocês não conseguem compreender naturalmente. Porque esse amor vem de Deus, e só quem pode colocar esse amor no coração de nós é Deus e mais ninguém. E aí ele vai adiante e diz assim: a profundidade. A profundidade, o amor de Deus, disposto a alcançar até os piores pecadores que estejam no mais profundo abismo. Quando Jesus morreu, a palavra do Senhor diz que ele desceu às profundezas da terra, ele foi lá no inferno. E ele tomou a chave da morte e do inferno das mãos de Satanás. E a Bíblia diz que ele levou consigo o cativeiro, a alma daqueles que já tinham morrido, que eram justos. Ele também as levou consigo e as trasladou para a eternidade. Porque o amor de Deus, ele é tão profundo que ele consegue descer nas partes mais baixas e mais profundas, aonde você não pode ir, aonde eu não posso entrar, aonde o nosso braço, a nossa voz não alcança. Ali também está o amor de Deus se revelando e trazendo salvação para aqueles que estão nas profundezas. Então Paulo diz: a minha oração é que vocês consigam compreender esse amor. Não é o amor entre irmãos, não é aquele amor comunitário, não é aquele amor que a igreja tem uns pelos outros. É o amor que Cristo tem por nós. É o amor plantado e implantado por Cristo. Paulo diz ainda no versículo 19 assim: sim, embora seja impossível conhecê-lo perfeitamente. O que Paulo estava querendo dizer, gente? Você não vai entender. Talvez naqueles dias, alguns cristãos da eternidade, por um povo que há pouco tempo estava lançando Paulo na arena, em meio às feras ali, para que Paulo fosse devorado. Como pode Paulo amar um povo que há pouco tempo atrás eles quiseram apedrejá-lo em plena praça pública, açoitaram Paulo, e ele teve que fugir para não ser morto naquele momento? Como é que pode Paulo ter um amor tão grande assim? Paulo fala: é impossível conhecê-lo perfeitamente, mas eu peço que vocês venham a conhecê-lo. Ou seja, Paulo, ele lança na sua oração um desafio para a igreja. Ele diz assim: gente, embora vocês não consigam entender 100% esse amor, pelo menos se apliquem, busquem, tentem conhecê-lo, tentem compreendê-lo. Então, antes de julgar, tente observar melhor o amor de Deus que está no coração do seu irmão. E ele diz assim: para que assim Deus encha completamente o ser de vocês de toda a natureza. E esse é o quarto pedido que Paulo faz na sua oração. Paulo deseja que Deus encha completamente a igreja com a sua natureza, com a sua plenitude. Paulo está orando ao Senhor e está dizendo assim: Deus, eu quero que eles compreendam, ainda que não seja possível compreender perfeitamente 100% o seu amor, mas permita que eles possam conhecê-lo, para que a sua plenitude venha sobre a igreja e possa encher a igreja da sua natureza. Não é algo que a gente vai conseguir alcançar facilmente, não é um nível de espiritualidade que todos podem alcançar naturalmente. Talvez muitos de nós que estão aqui nesta noite não consigam entender e compreender esse amor. Mas o que Paulo quer deixar bem claro aqui, que Deus na sua grandeza, no seu poder, como um ser maior do que todo o universo. Eu não sei, aliás, ninguém sabe, nem os mais entendidos sabem quantos corpos celestes existem no universo. Deus é maior do que tudo isso. Será que você consegue entender isso? É difícil. Como que pode um Deus, o nosso sistema solar, o nosso Sol é tão pequenininho,
perto de outros sóis e outras estrelas. A Terra é tão minúscula perto de outros planetas. Nós então, minha gente, nem se fala, a gente não existe no universo. Nós não somos nenhum pão, nenhum ponto, nenhum grão de areia, como alguns dizem, eu sou um grão de areia. Não, nós somos menos, porque não dá para entender. Deus é maior do que tudo isso. E aí Paulo está dizendo assim, esse Deus que é maior do que tudo isso, eu quero que esse Deus venha e encha vocês da sua natureza. Será que dá para entender isso? É tornar você alguém tão grande, tão cheio, quanto o universo está cheio de Deus. Então Paulo deixa bem claro aqui que o limite que ele pretende alcançar e que ele deseja que a igreja alcance é a plenitude de Deus, é a natureza de Deus 100% controlando, dominando, regendo a vida da igreja. Eu diria para vocês aqui, meus queridos irmãos, que se mais cristãos no mundo buscassem essa plenitude, o mundo seria diferente. Nós teríamos menos cristãos envolvidos com coisas ilícitas e teríamos um mundo mais cheio de Deus. Paulo conclui a sua oração. E aí ele diz assim, o ministério de louvor, você pode se aproximando. Duas coisas que Paulo vai ensinar quando ele conclui a sua oração. A primeira está no versículo 20. Paulo, ele revela, no final da sua oração, a capacidade de Deus para responder às nossas orações. Você sabia que Deus responde, irmão, às suas orações? Você sabia disso? Pergunta para o irmão que está do teu lado aí. Você sabia que Deus responde às suas orações? Aí ele fala assim para ele, por que você fica agitado então? Paulo está dizendo aqui, ele vai revelar no versículo 20 a capacidade, o poder de Deus para resolver questões, para trazer soluções, para mudar destinos, para mudar histórias. Paulo diz assim, agora que a glória seja dada a Deus, amém? A glória de Deus, o qual por meio do seu poder, e aí ele fala desse poder que ele deseja que venha agir através de nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos ou até pensamos, amém? Você pode repetir comigo, diga assim, Deus pode fazer muito mais do que eu penso, do que eu peço, do que eu peço, do que eu penso. O que você pede? O que você pensa? O que você pede? E o que você pensa? Deus pode fazer muito mais. Deus é poderoso para agir em nós, através desse poder que Ele diz que nós podemos alcançar. Eu diria para vocês que o nosso Deus não é um Deus preguiçoso, não é um Deus ocioso. Nesse momento que nós estamos aqui reunidos, adorando Ele, e que estamos nos alimentando da Sua palavra, em algum canto, em algum lugar, existem pessoas que estão nesse momento clamando a Sua ajuda. E ao mesmo tempo que Ele nos alimenta com a Sua palavra, Ele também alimenta o outro com a Sua graça. E ao mesmo tempo que Ele alimenta o outro com a Sua graça, Ele resolve o problema do outro lá do outro lado. Ele cura o outro do outro lado. Sabe por quê? Porque o nosso Deus não é um Deus ocioso. Não é um Deus inanimado, inativo, não é um Deus parado. O nosso Deus não é um Deus surdo, sem mobilidade. O nosso Deus tem ouvidos para ouvir aqueles que clamam a Ele. E o nosso Deus tem boca para falar e responder àqueles que clamam a Ele. O poder de Deus, Ele vai além daquilo que você pede. Se coloque em pé em nome do Senhor Jesus. Diga assim para o seu irmão, o poder de Deus. Diga para o seu irmão, para a sua irmã, o poder de Deus vai além do que você está pedindo. Aí olha com aquele olhar de profeta, de homem de Deus, mulher de Deus, cheio de Deus, e diga para ele assim, Deus sabe o que você pensa. E Ele supera as suas expectativas, porque o seu poder
está além da sua compreensão. Você crê nisso? Então aplauda ele aí. A gente não consegue entender, porque esse amor e esse poder, ele é muito maior do que a gente possa entender. E aí Paulo termina louvando a Deus. Não tem coisa melhor do que você terminar uma reunião de culto louvando a Deus. Não tem coisa melhor do que você terminar uma reunião de culto exaltando a grandeza de Deus pelo que Ele é e pelo que Ele faz. E Paulo termina exatamente assim: glória a Deus. Por meio de quem? Da igreja. Ou seja, a glória que se dirige a Deus se dá através da igreja. Você manifesta esta glória, e por meio de Jesus Cristo esta glória vai a Deus, assim como vem de Deus sobre você. E Paulo diz: por todos os tempos e para todos sempre. Deus é o único que merece receber louvor da igreja. Nenhum pastor merece ser louvado pela igreja. Nenhum líder, nenhum cantor merece ser louvado pela igreja. Só quem merece ser louvado e adorado pela igreja é o supremo ser, Deus, nosso Senhor, e mais ninguém. Esta glória que vem de Deus sobre a igreja e da igreja vai para Deus, Paulo diz assim, que ela é por todos os tempos e por todas as gerações. A igreja, se você crê na palavra que eu vou dizer agora, se você crê naquilo que eu estou pregando, então diga assim comigo: eu sou. Eu sou. Gente, está fraco, não está? Tem um povo do outro lado assistindo o culto. Tem um povo que vai assistir o culto depois também. Então mostra para esse povo que aqui tem uma igreja viva, poderosa, alegre. E diga comigo assim: eu sou a representação da glória de Deus. Eu sou o lugar onde Deus habita e Deus se revela. Agora olha para o teu irmão que está do teu lado e fala assim: você consegue ver Deus em mim? Isso é a glória. Se você é a glória dele e a glória dele está em você, então a natureza dele se revela através de você. E aí, por isso, minha gente, que eu disse que quando o irmãozinho chegou aqui hoje de manhã, que ele me deu um abraço, eu vi a glória de Deus na vida daquele irmão. Porque ele é a representação da glória de Deus, da natureza de Deus, assim como você é a representação da glória de Deus. É por isso que aonde você chega tem paz, aonde você chega tem milagres, aonde você chega tem cura, aonde você chega tem libertação, aonde você chega, a glória de Deus chega com você. Aleluia. Diga-se comigo: eu sou a luz de Deus que brilha na escuridão. Diga: onde eu chegar, as trevas correm e a glória de Deus se manifesta através de mim. Adore ao Senhor. Terminar essa reunião. Você não precisa vir até aqui à frente, mas aí mesmo onde você está, saiba disso.
O desejo de Deus para a tua vida é que você venha contribuir, permitindo que a glória dele se manifeste através de você. Quando você chegar amanhã no seu trabalho, seja a presença de Deus no seu trabalho. Quando você chegar amanhã na escola, seja a presença de Deus na escola. Quando você chegar hoje na tua casa, seja a presença de Deus dentro do seu lar. Quando você amanhã entrar nesses ônibus lotados e apertados aqui de Barueri para ir ao trabalho, ali segurando, muito mal e balançando para lá e para cá, seja a glória de Deus dentro do ônibus. O que Deus quer é que você seja a representação da glória dele, aonde quer que você andar, aonde quer que você esteja, e que as pessoas possam ver a presença de Deus através de você. Se você puder, abraça a pessoa que está do teu lado aí, enquanto nós adoramos ao Senhor. Oh, Ele te ama. Aleluia! Deus, em nome de Jesus Cristo, como Paulo que orou pela igreja de Éfeso, eu oro, Senhor, por esta igreja, por este povo. E eu também te peço, Deus, que esta igreja seja espiritualmente forte, que esta igreja seja espiritualmente cheia de Deus, que dons espirituais, que a glória do Senhor se manifeste nesta casa. Eu oro, meu Deus, para que nós sejamos cheios de amor, que Cristo viva através de nós. E oro para que possamos compreender este amor, que os ressentimentos sejam deixados de lado, que os pensamentos contrários, que tudo aquilo, Senhor, que não pertence a Ti, seja deixado de lado, e que o nosso coração possa se encher de Deus, porque nós somos a manifestação, a representação de Deus e da sua natureza. Em nome do Senhor Jesus, receba a plenitude de Deus sobre a tua vida nesta noite. Receba a glória de Deus sobre a tua vida nesta noite. Ainda que você não compreenda, não entenda, mas deixa Deus encher a tua vida e mudar a tua vida, porque Ele quer, através de você, tornar
conhecida a glória dele aonde você está, na tua família, na tua vizinhança, no teu trabalho, na tua escola, aonde você passar. Deus quer que as pessoas vejam a presença dele através de você. Em nome de Jesus. Levanta a sua mão no céu. Esse amor que nós tanto desejamos, ó Deus, que vem aí do teu trono, esteja sobre esta igreja. Esta compreensão, a vida de Cristo, esteja em nós, Senhor. E que este Espírito de poder faça cada um de nós aqui espiritualmente forte. No nome do Senhor Jesus. Se você crê, diga amém. E aplauda o nome do Senhor Jesus. Tenha uma boa semana, povo de Deus. Me